Boa noite, está entrando no ar agora, nesse exato momento, pelo YouTube, mais um podcast Longevincast. Aqui a gente fala de saúde, prevenção de doenças e vida muito longa. Lembrando que o Longevincast é um oferecimento do Instituto Longevinte, onde todos os caminhos levam à saúde, que fica na Almirante Barroso, bem em frente ao Bosque. Se quiser conhecer, basta ir até lá e vai ser muito bem recebido. E a gente vai mostrar para você todos esses caminhos para ter muita saúde. O Longevincast de hoje, como sempre, tem a participação exclusiva aqui dos meus grandes parceiros aqui de comunicação, o Dr. Alan Herbert e o Dr. Bruno Ávila, ambos da cirurgia. O Dr. Alan também, além de cirurgião, é escritor, várias outras coisas ainda. Dr. Alan, muito prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é todo nosso, né? Primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, estar saudável, né? Com essa vitalidade, com esse entusiasmo. Toda quinta-feira a gente está aqui e tá junto de pessoas, né, que a gente convive há muito tempo, pessoas, são irmãos, né? O Denis, o Bruno, e nós queria contar também, queria agradecer a presença do nosso garoto prodígio do marketing, o Silas, que está ali nos teclados e está ali na mesa de som, né, de vídeo. E hoje vai ser muito interessante, um tema muito bom que a gente vai abordar, né, falando muito de prevenção, que é o nosso foco sempre é prevenção, é saúde de verdade, esse que é o nosso foco. Silas é o cara que faz acontecer a coisa aqui, né? Então, olha só, o tema de hoje, medicina personalizada. Como a genética e exames avançados vão moldar essa prevenção. Então é um tema muito interessante. Se você conhece alguém que também possa se interessar nesse tema, pode enviar esse assunto para ele, pode fazer perguntas e a gente vai tentando responder aqui. Começando diretamente sobre esse tema, Bruno, medicina personalizada. O que significa isso na prática? É muito boa pergunta, Denis. A medicina personalizada, ela faz uma abordagem, é uma parte da medicina que adapta a prevenção, o diagnóstico e o tratamento a um perfil único de cada pessoa. E essa medicina personalizada, ela considera genes, estilo de vida, exames avançados e até mesmo um microbioma. Ela é o oposto da medicina tradicional, aquela medicina tamanho único, que a gente trata tudo e todos de uma mesma forma e maneira. E já que você falou da medicina tradicional, Alan, o que diferencia essa medicina personalizada da medicina tradicional? Denis, boa pergunta também. A medicina tradicional, ela costuma tratar a doença quando ela já apareceu, né? Correu a doença. E muitas vezes nem trata, né? Só ameniza, né? Com sintomáticos. Dificilmente você encontra um remédio realmente que trate uma doença. Mas o que caracteriza a medicina personalizada, que é a medicina que usa muitos testes genéticos como base para um tratamento, para um acompanhamento, uma prevenção individualizada, exatamente isso que caracteriza essa medicina personalizada. Através dos testes genéticos, a gente consegue realmente, fielmente seguir um tratamento, né, uma prevenção exclusivamente para aquela pessoa, escrita, desenhada para aquela pessoa, sem um negócio do achismo, eu acho, ou a maioria para a maioria dar certo. Não, o tratamento é exatamente para aquela pessoa. É bem individualizado. E a gente vê que essa medicina personalizada está em crescimento, né? Bruno, o que está motivando esse crescimento dessa medicina personalizada? O que motiva são os avanços em tecnologia, principalmente o sequenciamento genético mais rápido e mais acessível hoje. A inteligência artificial associada à saúde, claro, e a busca da população em geral por uma longevidade com qualidade de vida. É interessante porque a inteligência artificial que você mencionou, né, ela está entrando com tudo nessa área e é muito promissor o que ela ainda pode realizar dentro da área da medicina personalizada. E falando nisso, Alan, qual seria o papel, então, dos testes genéticos nessa prevenção de doenças?
Eles identificam de forma personalizada, um termo que nós vamos muito falar aqui, termo personalizada, individualizada. Então, eles identificam de forma personalizada quais são as tuas tendências hereditárias de ter alguma doença, tipo doenças cardiovasculares, um próprio envelhecimento precoce, o Alzheimer, o Parkinson, o câncer. Então, essas doenças, através dos testes genéticos, você consegue realmente prevenir, fazendo uma dieta adequada, direcionada para você. Porque é interessante que esses exames, eles demonstram ali qual é o melhor dieta para você, qual é o melhor exercício físico que vai melhor para você, para sua genética, quais são os suplementos ideais, né? Quais são os hormônios, muitas vezes, que você tem déficit e qual é a quantidade, a concentração que você deve fazer. Então, através desses testes, a gente consegue acompanhar as pessoas, né, exclusivamente, especificamente, fazendo um tratamento individualizado para essa pessoa. Você estava falando da questão dos genes, né? Então, até que ponto esses nossos genes podem determinar o nosso destino, Bruno? Vamos imaginar que nossos genes são como um mapa, mas esse mapa não é o destino final. Estudos mostram que mais de 80% das doenças crônicas, elas dependem do ambiente e do estilo de vida, não apenas da genética. Isso é o que a gente chama de epigenética. Eu vou dar um exemplo disso. O Arnold Schwarzenegger tem 2 filhos. Um foi criado pela mãe e outro foi criado por ele. O criado pela mãe virou um adulto obeso. E o criado por ele, que já tem o esporte e o estilo de vida há anos atrás, é um jovem magro, saudável e está puxando o pai, está criando músculos. Então, a gente consegue ver essa diferença do ambiente e do estilo de vida atuando juntamente com a genética. Denis, é interessante que a gente está falando muito de teste genético, do DNA, que é a nossa bússola, mas a importância do estilo de vida, né? Que nós chamamos de epigenética. Já que o Bruno falou em exemplo, eu gosto de colocar sempre um exemplo para ver a importância da epigenética na nossa vida. Imagine que você tem, digamos lá, 3 revólveres. Um revólver está com... A capacidade são 6 munições. Um está com as 6. Um está com uma. E um não tem nenhuma. Obviamente que o que está com 6, a possibilidade, na hora que você ativar o gatilho, de você atingir, né, por exemplo, um objeto ou uma pessoa, é praticamente 100%. Imaginando que o revólver ele é um revólver, tipo assim, um revólver novo, com a sua manutenção, né? E não tem nenhum problema. Obviamente que se você ativar o gatilho do segundo revólver, que ele tem apenas uma munição, existe a possibilidade de sair o projétil, porém é muito menor do que aquele que tem 100%. O projétil é o gene, é a força do gene. Porque se você pegar o revólver que não tem nenhum projétil, a possibilidade de sair é 0, porque ele não tem. Só que a epigenética, existe um paradoxo aí na epigenética. Por exemplo, você não tem nenhum gene para câncer de pulmão. Mas você começa a fumar desde 12 anos de idade, fuma muito. Não só isso, você tem um estilo de vida ruim. Você come mal, você dorme mal, você é estressado, você é sedentário. E está maltratando o teu pulmão desde cedo. Então, mesmo não tendo a genética, né, o teu DNA, ele é limpo para o câncer de pulmão, você pode desenvolver o câncer de pulmão. Esse é o paradoxo da epigenética. Ou seja, mesmo sem o gene, você pode, através da epigenética, do teu estilo de vida, promover uma doença tão séria que é o câncer. Né? Então, isso demonstra o poder que tem o estilo de vida, tanto de proteger como levar a uma doença. Você vê como a epigenética é importante. A epigenética tem uma importância muito grande. O gene, ele, até antes de ter sido feito o mapeamento, em 2003, quando foi terminado, havia aquelas apostas, né? Quantos genes será que ele tem? 50 mil, 150 mil? Porque é uma complexidade muito grande, a responsabilidade toda é do gene. E aí, quando saiu o resultado final, 23 mil genes. Um arroz
tem mais de 50 mil Mais de genes. 50 mil genes. Então, se for depender realmente só da genética, bom, hoje não pode ser mais complexo, né, do que o ser humano. Então, a epigenética é que influencia muito, né? Agora, exames genéticos específicos que já sejam fundamentais hoje, Alain. Hoje existem vários genes, né? Por exemplo, no painel genético, painel, por exemplo, do câncer, são 144 genes avaliados. Eu vou dar exemplo de um mais comum, o BRCA1 e 2. São genes que, na verdade, são genes supressores de câncer de ovário, de câncer de mama, de câncer de pâncreas também, de intestino grosso. Mas ele ficou muito famoso com a Angelina Jolie, né? Que ela tinha uma deficiência nesses dois genes, BRCA1 e 2, e a mãe dela, a avó dela, teve problema com câncer de mama e câncer de ovário, e ela resolveu tirar esses órgãos para se prevenir, não sabendo que a epigenética é o que mais influencia. Então, só que através desse estudo genético que a gente faz, você consegue avaliar qual é a probabilidade que você tem de desenvolver aquela doença, né? E não é só, não é só o câncer de mama, o câncer de ovário, né? Outras possibilidades que possam aparecer. O interessante, Denis, que esses testes que a gente faz, ele demonstra o percentual de chance que você tem a ter a doença e também qual é a tua estratégia para você não ter o problema. A estratégia alimentar, a estratégia de exercício físico, a estratégia de suplemento, a estratégia de controle do estresse, de controle do sono, tudo isso, esses exames novos, né, que é uma novidade para a gente aqui no Brasil, isso aí chegou para realmente mudar, né, a forma de encarar a medicina. Agora, falando da genética, mas Bruno, além dessa genética, que outros exames podem ajudar nessa prevenção? Temos a metabolômica, que detecta alterações metabólicas precoces. Temos o microbioma intestinal, até falamos isso no podcast passado, que mostra o impacto da flora intestinal no humor, nas doenças e até mesmo na nossa imunidade. E exames de imagem avançado. Check-ups de corpo inteiro podem ser feitos por tomografias e ressonâncias de última geração. Então, todos esses exames, juntamente com o teste genético, ajudam a gente a prever e ter até tratamentos direcionados para cada paciente. Agora, como é que esses exames detectam essas doenças cedo, Alain? Bom, esses testes genéticos, Denis, que a gente está falando aqui, eles mostram a possibilidade, né, devido à carga, à alteração genética que nós vemos ali, a possibilidade de da pessoa apresentar desenvolver um tumor, por exemplo, uma doença qualquer, uma doença autoimune, um câncer, etc., uma doença cardiovascular, elas vão sinalizar e vão dizer o percentual de possibilidade de você ter a doença. Como eu falei, é interessante. Eles mostram ali, antes do sintoma aparecer, antes de a doença aparecer, muito antes. Tanto que tem gente que pergunta, qual é o momento de fazer? É depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50? É desde cedo. Criança pode fazer, porque o gene não vai mudar. A não ser que ocorra uma mutação, né? Que é uma alteração genética. Você faz ali, criança tem que fazer para ver quais são as alterações. Já imaginou começar uma prevenção ou um tratamento precoce, uma mudança ali no estilo de vida, desde que cedo, né? Suplementando o que tem que suplementar, fazendo os exercícios adequados que a tua genética ela está dizendo para você fazer, né? Fazendo o controle do estresse, estimulando uma qualidade de sono adequada. Então, tudo isso aí, a medicina do futuro é exatamente essa, Denis. É exatamente a gente trabalhar, né, detectando precocemente o problema antes dele acontecer, antes dele aparecer, né, com essas técnicas todas de prevenção. E esses exames, Bruno, são acessíveis hoje? E já estão mais acessíveis do que há 10 anos atrás. Mas ainda não são baratos.
Há 10 anos atrás, custava um valor X, hoje barateou em torno de 40% do exame, tá? Então esse custo, ele tem caído progressivamente e a gente sabe que no futuro ele vai fazer parte até dos check-ups comuns, porque ele é muito importante na detecção, prevenção e tratamento de doenças. É interessante, Denis, que eu estava conversando há pouco com o Bruno, que vai fazer 12 anos que eu fiz o teste genético. Eu fiz um teste genético para avaliar grau de doença, né? A possibilidade de doença. Vai fazer 11 anos. Foi um teste que veio de fora. Eu fui sorteado num evento com muitos médicos, muitos profissionais. Eu fui sorteado, fui agraciado. E eu fui perguntar o valor do teste genético. Vai fazer 12 anos isso. O teste genético era importado e custava mais de R$ 5.000. Na ocasião, mais de R$ 5.000 tem uns 12 anos. Coloca inflação no meio ali. E detalhe, era um preço promocional de evento, de congresso, enfim. Imagine. Agora, tu te fizeste, né? E aí veio aquele resultado. Como é que esses resultados vão mudar a conduta preventiva? Daqui para frente veio isso aqui no meu teste. Que conduta eu vou fazer daqui para frente baseado na prevenção? Olha, uma coisa que eu mais chama a atenção, Denis, do teste que eu fiz, eu tenho esse resultado até hoje. Esse teste que eu fiz, ele mostra, por exemplo, eu sou o mau metabolizador de cafeína. E coloca uma observação bem clara lá, dizendo aqui, se eu tomar 2 xícaras de café por dia, eu tenho 75% de chance de infartar, de morrer. Então, assim, só para te ter noção como é importante esses exames. Então, ele dá o direcionamento da melhor dieta para você, do que você vai ingerir. Até uma coisa, que normalmente acaba te ajudando, né? Existem ali os polifenóis, algumas coisas, claro que acelera, para mim é droga, mas o café para muita gente acaba se dando bem, ativando algumas coisas, melhorando a atividade cerebral, mas para mim ele é veneno. Então, através desses testes, você consegue direcionar uma dieta exatamente individualizada. Você consegue suplementar, já imaginou você suplementar aquilo que você precisa? O Denis precisa fazer uma suplementação de resveratrol. Se ele fizer resveratrol, vai diminuir o estresse oxidativo lá na mitocôndria. Já imaginou você ter que fazer os hormônios adequados, fazer as bactérias intestinais adequadas para você não ter doença? Você ter, vai dizer a importância dos exercícios físicos direcionados para você. O Denis, o melhor exercício físico para ele é um exercício moderado, etc. Ou também um controle do sono, controle do estresse. Tudo isso mostra. Esses exames, além de detectarem a possibilidade, a percentagem de chance de você ter uma doença qualquer, eles te direcionam qual é a melhor forma de prevenir. Isso é um achado muito, muito impressionante. A gente tinha que trazer isso para Belém, Denis. Realmente é muito personalizado, né? Bruno, um exemplo prático. Eu vou colocar o mesmo exemplo que o Alan falou. Digamos que um paciente tenha mutação no BRCA1 ou 2, que são genes presentes no câncer de mama, no câncer de pâncreas e de ovário. Então, o paciente pode ter essa mutação, mas não ter o câncer. Então, ele pode ser acompanhado com ressonâncias periódicas, com uma dieta protetora e até medidas preventivas médicas. E isso é impressionante, muda completamente o futuro dessa pessoa. Então, a gente pode tomar esse exemplo como uma prevenção. É o que o Alan falou. O paciente tem um gene, mas se a gente conseguir mudar estilo de vida, mudar alimentação, fazer atividade física, esse gene não se apresenta como doença no futuro. Isso que é interessante. E até que ponto, então, nós podemos individualizar essa dieta e esse estilo de vida, Alan? Aqui eu vou colocar, eu coloco novamente o exemplo da cafeína, né, que eu sou mau metabolizador, mas existem testes, Denis, por exemplo, o teste de hipersensibilidade alimentar. É um teste que diz assim, e detalhe, esse teste, ele avalia até 216 genes, aliás, alimentos. Esses alimentos, e detalhe, são alimentos comuns, ditos saudáveis, que para muito é saudável. Por exemplo, uma fruta, uma verdura, uma leguminosa, um grão,
muitos ditos saudáveis, mas só que para você ele não faz bem. O teste genético vai dizer, ó, olha, você tem uma hipersensibilidade a esse alimento e você tem se você continuar a ingerir, sobretudo de forma frequente, você tem uma possibilidade, como eu dei o exemplo da cafeína, de ter algum problema, um evento cardiovascular ou desencadear uma doença autoimune ou uma doença, um câncer, por exemplo, uma doença cardiovascular grave, né, morte súbita. Tudo isso mostra no exame. Então, através desses testes, a gente consegue individualizar, a gente consegue saber qual é o alimento que a gente não tolera, que a gente não consegue, ele acaba sendo danoso para a gente, e qual é a melhor suplementação, né, para a gente fazer para ter uma qualidade de vida melhor, um envelhecimento saudável. É muito interessante isso. E agora vem umas perguntas aqui, Bruno. Como é que você vislumbra, vamos supor, olhando para daqui a 10 anos, como é que você vê essa medicina personalizada? Ela já será uma norma e não uma exceção como é hoje. Então, a gente está estreando praticamente o uso desses testes genéticos aqui, né, no nosso estado. Mas é o que a gente falou, eles baratearam, mas não são ainda tão acessíveis. Porém, no futuro, cada pessoa vai ter seu passaporte genômico e molecular. Então, através do passaporte genômico e molecular, o médico vai poder fazer com muito mais frequência essa prevenção e tratamento dessas doenças. Então, hoje, não é a nossa norma, é uma exceção. Mas daqui a 10 anos, talvez faça parte até dos check-ups comuns dos pacientes. Seria excelente. A gente comentou ainda agora, Alan, sobre a inteligência artificial, né? Eu queria esmiuçar um pouco dessa questão da inteligência artificial, como é que ela vai potencializar essa personalização desse tipo de tratamento. Eu quero dizer, uma das coisas que fez com que o teste genético chegasse até aqui, antes ele demorava muito para ser realizado. A inteligência artificial, ela tem uma capacidade de avaliar, cruzar dados de bilhões de genes, né? E cruzar com teus dados clínicos e dar um diagnóstico preciso sobre o real problema que você tem, o real risco, a real percentagem de chance de você ter um problema, uma doença séria, por exemplo. E o que é interessante, que também ele é capaz de te dar qual é o melhor tratamento. É uma coisa sem achismo, né? É uma precisão. Hoje o médico, já pode, o médico pode propor ou proporcionar um tratamento mais rápido e mais preciso. Eu posso dizer 100% preciso para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que ele é único. Então, Bruno, os check-ups tradicionais vão ficar esquecidos? Denis, não totalmente. Esses exames básicos sempre terão seu valor, mas eles serão complementados por análises moleculares e genômicas. E isso vai tornar a prevenção muito mais precisa para cada paciente. Quem deve investir em testes hoje, Alan? Como você falou. Eu poderia dizer assim, todo mundo, ó. Todos. Mas é um exame que não é acessível para toda a população. Mas eu fosse colocar assim, direcionava para as pessoas que já têm uma predisposição, né, a ter alguma doença, ver pela família, né, a predisposição de ter alguma doença séria, uma doença autoimune, um câncer, uma doença cardiovascular, um Alzheimer, um Parkinson, né? Eu atendi uma paciente hoje que ela relatou para mim que ela tem duas irmãs com câncer, tiveram câncer, uma irmã com Alzheimer, uma irmã com Parkinson, é uma paciente que já tem mais de 70 anos. Então, assim, imagine uma paciente dessa, a possibilidade dela saber a chance que ela tem de ter alguma doença dessa, aos 70 a mais, e a possibilidade de prevenir, de dizer, você, melhor alimento para você esse aqui, melhor suplemento para você prevenir a doença é esse aqui. Então, uma coisa muito específica. Então, é um exame, né? São testes que todo mundo tem que fazer, mas como a população vai chegar, uma hora que a população toda vai fazer, mas
essas pessoas que têm maior risco, com certeza, são essas pessoas que têm que dar uma prioridade para fazer. Agora, se pudesse dar um único conselho prático, qual seria? Conheça o seu corpo profundamente. É isso que esses exames mostram. Eles mostram o teu DNA. É o que você é, o teu código de barra. Imaginou você saber o teu código de barra? Ó, tudo que você é e tudo que você vai se tornar tá ali. Aí chega aquela coisa ali, Denis, de tratar com uma maioria, né? Você vai ter uma bússola fiel para você seguir um tratamento, seguir uma prevenção real. Agora, a gente nunca deve esquecer, Denis, que, como a gente falou agora no exemplo do revólver, a genética é muito importante, só que ela não é mais importante do que a epigenética. O estilo de vida é que vai determinar se você vai ter uma vida longeva ou não. O estilo de vida tem muito valor nessa balança. Então, vamos viver mais ou viver melhor com essa abordagem? O maior ganho, Bruno, Denis, Silas, o maior ganho nosso não é mais anos de vida, tá? É mais vida nesses anos que nós vamos viver mais. Isso é a longevidade. Então, é a qualidade, é a vitalidade, é a funcionalidade, é a autonomia. Um paciente desse que a gente atendeu com mais de 70 anos, o que é que ele quer? Qual o grande temor dele? É perder sua autonomia, perder sua funcionalidade, se tornar dependente. Isso é o pavor de todo mundo. Então, imaginou você ter essa capacidade de saber isso precocemente, você ter a capacidade de prevenir através de uma abordagem única? Então, essa história de mais anos de vida está mudando. O ideal agora é mais vida, mais vitalidade para esses anos longos que nós vamos ter. É isso que essa medicina de precisão, ela chegou para ficar. E a gente teve a oportunidade, né, namorando muito tempo, anos namorando isso aí, nós tivemos a capacidade, né, a coragem de trazê-la para cá, para Belém. E a gente está cheio de testes aí para prevenir uma série de problemas. Imaginou, atendi um paciente hoje com obesidade difícil. E eu falei, olha, nós temos um protocolo aqui de tratamento da obesidade, mas chegou recente com a gente aqui os testes genéticos da obesidade. Você já imaginou você saber se a tua dieta é mais com baixa caloria, ou com baixa de gordura, ou com baixa de carboidrato? Já imaginou você saber que determinado suplemento pode ativar o teu metabolismo? Você imaginou saber que, por exemplo, determinado exercício físico faz você ativar mais o metabolismo e queimar mais gordura? Você imaginou saber que, por exemplo, determinado tratamento, por exemplo, uma canetinha tal, ela pode ter o melhor resultado para você do que a outra caneta? Você imaginou isso? Isso é muito individualizado, isso é muito personalizado. Então, acabou que esse negócio, eu acho. Agora o tratamento é totalmente personalizado. Então, a gente está com essa ferramenta. A gente está com essa Ferrari na nossa mão aí. E ela chegou aqui realmente para mudar, né, mudar totalmente a medicina aqui no estado do Pará. Só queria ressaltar que esse mesmo paciente que o Alan falou é um paciente que já operou, já fez bypass há 10 anos atrás, já operou refluxo antes também. É um paciente que veio para operar, mas é um paciente de muito difícil manejo, até mesmo cirurgicamente, de fazer uma nova cirurgia, já tem muitas aderências por procedimentos anteriores. E eu estava vindo para cá, impressionante como eu pensei com o Alan. Já pensou a gente fazer com os nossos filhos, que estão ainda jovens, adolescentes, fazer esses testes? A grande vantagem que ele vai ter lá no futuro. Imaginem isso. Sim. Então, às vezes a gente faz as coisas para nós termos uma vida longeva, saudável, independente. Já pensou fazer isso para o seu filho? Olha que coisa boa.
Isso aí, com certeza, eles vão ser centenários. Se você abordar desse jeito, precocemente, são pessoas centenárias, são super centenários, né? Pra quem não sabe, o super centenário é para quem vive mais de 110 anos. Né? Passou de 110 anos é super centenários. É uma coisa que a gente vai ver muito, né? Nas próximas décadas, mas nós vamos ver muitos super centenários, sobretudo devido a essa forma de abordar, essa forma de abordagem, né? Com a medicina personalizada, a medicina de precisão, que tem como os testes genéticos importantes para dar direcionamento para o tratamento e para a prevenção. Medicina personalizada, individualizada, mais vida, vida com qualidade. Então é isso. Assuma o controle da sua vida. Busque essa vida. Busque esse estilo de melhor qualidade de vida. Foi muito bom esse assunto de hoje, foi muito proveitoso. A gente falou coisas muito interessantes aqui. Queria agradecer a participação de todos. E antes disso, eu quero fazer, como sempre faço, uma dicasinha de filme. Essa dica de filme de hoje, ela serve para refletir, já que eu estou na presença aqui de 2 cirurgiões, um pouco sobre a boa relação médico-paciente. E também não dá para ter um dia perfeito todos os dias, né? Isso é do ser humano. Até os grandes cirurgiões não conseguem ter um dia perfeito todos os dias. E a repercussão disso, né, pode incrementar a vida de um médico cirurgião e pode trazer consequências para uma família inteira. O filme se chama A Mistake. Eles deixaram o título original sem tradução, então é A Mistake, que numa tradução do português seria o erro. Mas e se o erro foi uma conclusão precipitada e na verdade se trata de uma fatalidade? O filme traz uma trama que faz o espectador refletir sobre todas essas possibilidades. E é um filme interessante também para os jovens interessados em mergulhar nessa desvairada profissão de médico, porque vai abordar um pouco de ética, né? Na história tem aquela questão do pensamento rápido, da tomada de decisão, das consequências depois daquela tomada de decisão, da autopunição, que foi que eu fiz, do modo que eu fiz, e depois aquele peso na consciência. Tudo isso num turbilhão de acontecimentos que você vai vendo no filme. E porque se parar para pensar, num procedimento médico, ninguém quer um desfecho ruim. Nem o paciente e nem o médico. Ele não quer que dê nada errado. Nem os familiares e nem o paciente. Eu tive a oportunidade de entrar em cirurgias com o doutor Luiz Moraes, né? Era um grande cirurgião e ele sempre era focado lá. Tive a oportunidade de entrar na cirurgia com o Dr. Walter Streuhorst. Quando ele entrava no bloco cirúrgico, que ele ia, conversava com o paciente, ele chamava o pessoal do bloco todinho de fazer uma oração na presença do paciente antes dele ser sedado. Aquilo trazia uma paz para o bloco ali, para a sala de cirurgia, impressionante antes de começar a cirurgia. Então, existem cirurgiões excelentes, cirurgiões... Eu estava conversando com o Alain, ele estava me contando, né? Ele tem todo um método que ele faz antes dele entrar no bloco, quando ele ainda está fazendo a higienização das mãos, ele já começa uma oração, ele já vai fazendo uma oração, depois ele entra, vai para perto do paciente, conversa um pouco com o paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O filme aborda tudo isso. Eu não posso dar spoiler, não posso contar muito, mas é um filme muito interessante, eu acho que vale a pena. A Mistake é um filme da Nova Zelândia, na verdade, do ano passado, de 2024. Vale muito a pena assistir. A Mistake. Inclusive, quem me conversou comigo semana passada sobre esse filme foi o Alain. A gente estava conversando sobre exatamente isso, porque como ele também coordena lá a residência de cirurgia, foi um filme que ele passou para os alunos dele, né, para refletir um pouco sobre esse assunto, né? Como é que foi lá a apresentação? Na verdade, eu sou preceptor da residência lá, e quando eu assisti esse filme, eu fiquei impactado. Digo, os residentes precisam assistir esse filme, que é um filme que vai direcioná-los, né? Todos esses aspectos técnicos, cirúrgico também, mas sobretudo o aspecto ético da coisa ali é muito forte, né? Então, é um filme muito forte, é um filme que eu
O médico, não médico, vai gostar muito, tá? E eu queria agradecer muito, tá, na presença desses dois camaradas aqui, mais o Silas, que tá ali por trás dos bastidores. E uma noite muito agradável, né? Espero que vocês aproveitem muito o que foi falado hoje aqui, porque na semana que vem nós estamos de novo aqui, nosso Longevincast. Estamos aqui, né, Bruno? Antes das minhas considerações finais, queria responder a um paciente que sempre assiste ao nosso podcast, Longevicast, que perguntou se tinha alguma coisa nesse copo aqui. Aí, claro que tem. Tem o líquido da longevidade. Olha, no meu com certeza não tem café, tá? Então, já respondendo esse paciente nosso, mas eu queria agradecer aqui mais uma vez a Deus por estar aqui com vocês, agradecer ao Silas, e sempre é bom estar na companhia de amigos e irmãos, sempre aprendendo e ensinando ao nosso público. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado pela companhia dos que estão aqui, obrigado por vocês que estão aí acompanhando a gente, você que está aqui até agora, ficou acompanhando a gente, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando também toda quinta-feira, a gente vai ter cada vez mais e mais assuntos. Muito obrigado e boa noite a todos. Até mais, até a próxima. Boa noite.